Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano Maquilarte, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Patriani, conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. 3 horas mais 10 minutos, estamos contigo aqui nessa tarde esportiva de sábado na Rádio Bandeirantes, falando agora sobre Fórmula 1, é isso, com notícias tristes até para o esporte brasileiro, não só automobilismo brasileiro, você sabe sobre aqui na Rádio Bandeirantes, primeiramente que não haverá Grande Prêmio do Brasil neste ano aqui, assim como o Grande Prêmio do México, Grande Prêmio dos Estados Unidos e Grande Prêmio do Canadá. E a Fórmula 1 voltando para duas, não pistas, né? Digamos, dois países com tradição no automobilismo, né? A Itália terá mais um grande prêmio, será o terceiro, né? Na temporada. O Grande Prêmio de San Marino, no caso, né? Que tem esse nome simplesmente pra gente não falar que é um outro grande prêmio da Itália, né? Em Imola, bom, uma pista com lembranças ruins, evidentemente para o esporte, não só para o esporte brasileiro, claro. Foi a pista onde morreram Roland Ratzenberger e Ayrton Senna em 1994. Aquela curva Tamburello já não existe, aliás, há muito tempo, em 95, no ano seguinte já não existia, é uma chicane ali, mas a Fórmula 1 voltará a Imola. E também voltará a Portugal, hein? Portugal, aliás, país onde o Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória no dia 21 de abril de 1985, mas no Estoril, no circuito do Estoril. Estoril, Gustavo Soler, é ali coladinho em Lisboa, uma cidadezinha litorânea ali do lado de Cascais e tal. Só que agora vai ser em Portimão, que é no Algarve, bem ao sul de Portugal. Ali, um lugar muito turístico, inclusive, né? Com muitas praias bonitas e tal. Vários europeus vão para lá. É um balneário. O Zaidan tá com a gente, Zaidan? Alô, Zaidan? Não, daqui a pouco a gente fala com o Zaidan de novo, mas então antes vamos falar com a Alessandra Alves, comentarista do grupo Bandeirantes de Rádio de Fórmula 1, que vai falar sobre cancelamento do Grande Prêmio do Brasil. Fala aí, Ale! Tudo ligado nesta tarde aqui na Rádio Bandeirantes, uma informação que não foi exatamente inesperada, confirmada ontem, nesta sexta-feira, pela Fórmula 1. O GP do Brasil de 2020 está cancelado. Junto com o GP do Brasil, também foram canceladas as provas dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Portanto, sem Fórmula 1 no continente americano em 2020. Claro, tudo isso motivado pela pandemia do novo coronavírus. Foi inclusive essa a justificativa da Fórmula 1 ao dizer que estava cancelando as corridas aqui no continente. Com isso, a temporada de 2020 da Fórmula 1 vai ser mais ou menos um europeu de Fórmula 1, com algumas corridas que ainda podem ser confirmadas na Ásia e no Oriente Médio. Por enquanto, a gente tem 13 corridas confirmadas, várias delas sendo realizadas no mesmo circuito, como a gente viu acontecer agora no começo da temporada, com 2 provas seguidas lá na pista de Zeltweg, na Áustria. Isso vai acabar acontecendo ao longo da temporada. Mas vamos falar um pouquinho mais desse cancelamento do GP do Brasil. O GP do Brasil aconteceria originalmente pelo calendário da Fórmula 1 divulgado lá no final do ano passado. Essa prova aconteceria em Interlagos no dia 15 de novembro deste ano. Depois, com o início da pandemia, começou-se a estudar uma série de datas diferentes para as corridas. Teoricamente, o GP do Brasil tinha a data marcada para o dia 8 de novembro, mas isso realmente não vai acontecer. Vai ser a primeira vez, depois de 47 anos, que o Brasil deixa de receber uma prova de Fórmula 1. A primeira aconteceu nessa mesma pista de Interlagos, claro, um circuito, um traçado bastante modificado em relação ao atual, mas lá em 1972, ano do primeiro campeonato, da primeira vitória, primeiro campeonato
campeão brasileiro Emerson Fittipaldi conquistou seu primeiro título em 1972, correndo de Lotus, e naquele ano o Brasil recebeu uma corrida extra-campeonato. Foi uma espécie assim de um evento teste, para aí sim, a partir de 1973, valendo para o campeonato. A corrida do Brasil acontecia quase sempre no início do ano, era um período em que a Fórmula 1 fugia um pouco da Europa, para fugir do inverno europeu. O campeonato começava bem mais cedo e era muito comum a gente ter 2 corridas aqui na sequência na América do Sul, no Brasil e na Argentina. A Fórmula 1 ficou correndo em Interlagos ininterruptamente até 1979. Aí depois teve um período aí de 9 anos em que o GP do Brasil foi disputado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, um circuito que lamentavelmente não existe mais. 1990 voltou para Interlagos, aí sim, já nesse circuito reformado, com S do Senna, um circuito bem menor do que o seu traçado original, e se manteve desde então. Era uma das sequências mais longevas aí da Fórmula 1, 47 GPs seguidos disputados em um país, e lamentavelmente isso não vai acontecer. A perspectiva de voltar para o Brasil a gente ainda tem como incerta, porque afinal de contas São Paulo estava recebendo agora, nesse ano de 2020, a última corrida dentro do contrato atual que a Fórmula 1 tinha com a cidade de São Paulo. Esse contrato já estava em negociação, já desde o final do ano passado, quando aconteceu a última corrida aqui em Interlagos. As autoridades aqui da cidade, do estado também, prefeito Bruno Covas, governador João Dória, estavam anunciando que estavam tentando a renegociação para estender esse contrato por mais alguns anos aqui em São Paulo. Nesse meio tempo, entrou na jogada um grupo do Rio de Janeiro, empenhado em construir um autódromo na região de Deodoro. Esse autódromo ainda não existe. Recentemente foram divulgadas notícias sobre liminares que tinham sido derrubadas, sobre questões ambientais relacionadas a essa área. O fato é que a gente ainda não tem autódromo no Rio de Janeiro e a gente ainda não tem contrato para o GP do Brasil a partir de 2021. A gente imagina que a cidade vai fazer muitas gestões para conseguir manter esse evento, porque afinal de contas o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 é um dos eventos que mais atraem turistas e, portanto, mais geram divisas para a cidade de São Paulo. Uma grande pena para o fã de Fórmula 1, para aquele que faz poupança o ano inteiro para poder comprar seu ingresso e poder acompanhar, sentir o cheiro da gasolina, dos motores em Interlagos neste ano, mas a gente entende que é por aquele chamado motivo de força maior que a Fórmula 1 não vai vir para a América esse ano. Bom, mas na semana que vem a gente já tem Fórmula 1 de novo, corrida em Silverstone, voltando a Fórmula 1 para mais uma sequência aí de 3 provas nesse campeonato atípico, e você com certeza vai ficar ligado aqui nas informações da Rádio Bandeirantes e na transmissão pelo Grupo Bandeirantes de Rádio. É isso aí, vou ficando por aqui desejando um ótimo sábado para todo mundo, um grande abraço e até sábado que vem. É isso aí, Alessandra, um grande abraço a você também. Agora são 3h18, daqui a pouco a gente volta com mais Fórmula 1 aqui para você. Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano McLart. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Caltabiano McLart, a única há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani. Visite o decorado do Orion Patriani na Vila Assunção, em Santo André. O mais novo lançamento da construtora Patriani. Você vai se encantar. E Totality Blindados. Há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho. Acesse totality.com.br. Segurança sem preocupação com manutenção é só na Totality Blindados. Blindagem com até 10 anos de garantia contra a delaminação dos vidros. Primeira revisão de blindagem gratuita. Auxílio com documentação e tudo isso em até 12 vezes no cartão. Ligue 11 3702 1133 3702 1133 ou acesse totality.com.br. Totality Blindados, 20 anos protegendo vidas. No trânsito somos todos pedestres. A
Patriani apresenta o seu mais novo prédio em Santo André, o Orion Patriani. Localizado na Vila Assunção, com 135 metros quadrados, o Orion Patriani tem uma planta show. A sala integrada com a varanda gourmet e a cozinha impressionam com seus espaços. As 3 suítes acomodam com muito conforto toda a família e na garagem cabe até uma cabine dupla. Visite o decorado e conheça o Orion Patriani. Você vai descobrir um novo prazer em morar. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano Maclarte? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano Maclarte também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você tem seguros de vida, viagem, residencial e empresarial. A corretora Caltabiano Maclarte trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em www.caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano Maclarte. Nessa marca, você pode confiar. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano Maclarte. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Caltabiano Maclarte, a única há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani. Visite o decorado do Orion Patriani na Vila Assunção, em Santo André. O mais novo lançamento da construtora Patriani. Você vai se encantar. E Totality Blindados. Há 20 anos garantindo liberdade e segurança para seu caminho. Acesse totality.com.br. 3h mais 21. Agora sim, Claudio Zaidan está de volta com a gente. Zaidan, eu falava aqui sobre a volta da Fórmula 1 a Portugal, viu, Zaidan? É legal, né? Mas assim, dentro das circunstâncias, evidentemente. Portugal acho que merece pela forma como combateu o coronavírus, né? E também pelo fato de ser um país pelo menos icônico para a Fórmula 1 e para o Brasil, afinal de contas foi lá, não nessa pista, mas no país em que o Ayrton Senna venceu sua primeira corrida, né? Exatamente, Bernardo. E acho que houve uma decisão de ficarem na Europa, né? Mais do que a situação específica nos Estados Unidos, no Brasil, no México, Canadá, não haveria problemas. E para mim, nem em São Paulo. Seria possível fazer sem público, obviamente, com todos os cuidados. A Fórmula 1 sempre carrega alguns riscos, né, diante de uma pandemia, porque é gente do mundo inteiro envolvido com o negócio. Você tem mecânicos da Áustria, do Japão, do Brasil, você tem funcionários de toda parte do mundo, pilotos de várias partes do mundo. Então, não é fácil você botar o circo na estrada sem algum risco. Sempre há, quando há uma pandemia como essa. Mas parece que a ideia é ficar na Europa o máximo possível, viajar o menos possível. E quanto a Portugal, eu acho muito bom, não só particularmente na história do Senna, né? Um momento importante, histórico, uma espécie de ponto de partida daquele caminhão de vitórias, mas principalmente porque eu acho que Portugal merece, né? É um país que merece a atenção da Europa. Muitas vezes Portugal é colocado à margem, né? Portão da Europa, a porta de entrada. Não, Portugal é Europa e em muitos aspectos está se dando melhor do que outros países europeus em vários aspectos, em vários assuntos, não só com relação ao combate à pandemia. Então acho bom que Portugal receba esse prêmio de poder organizar a Fórmula 1. Agora são 3h mais 23. Quem está com a gente também, direto da Europa, é a Juliane Serrazoli, né? Tudo bom, Ju? Boa tarde a você. A Fórmula 1 também voltando a Imola, né? Depois de mais de 20 anos, eu acho, não é isso, Ju? Boa tarde a você. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Zaidan. Olá. Acho que dá menos, né? Acho que foi 2006 a última vez que a Fórmula 1 correu em Imola. É verdade, aquele duelo Alonso e Schumacher. Do né? Alonso. Isso. E a pista mudou de lá para cá também. A pista está bem travada, é bem diferente daquela Imola dos anos 80, dos anos 90. Pode ser que seja um pouco complicado para a Fórmula 1 correr lá em termos da competitividade em si, mas o que é interessante, né, Bernardo, é que a Itália vai ficar com 3 GPs esse ano. Eu ainda estou para fazer essa pesquisa, mas eu acho que não teve nenhum ano na Fórmula 1, e são 70 anos de Fórmula 1, que o mesmo país teve 3 GPs numa mesma temporada. E mais curioso ainda é que a Ferrari, né, lembrando que tem um GP em Mugello, que já está confirmado também, e o GP da Itália oficialmente em Monza. E
A Ferrari está num ano horrível, né? Uma draga desgraçada, e ainda vai ter 3 corridas em casa, sendo que essa corrida de Mugello vai ser a corrida de número 1000 da Ferrari na Fórmula 1. Então é uma grande festa, mas possivelmente, como por conta do coronavírus, os carros não podem ser tão atualizados como normalmente. Então a Ferrari começou muito mal o campeonato e vai terminar mal o campeonato também. Eles podem melhorar poucas coisas no carro, e a pior coisa do carro deles é o motor, e o motor eles não podem melhorar, né? Por isso que eu digo que poderia ser um ano de muita festa para a Ferrari, com 3 GPs na Itália, mas provavelmente não vai ser. Só completando o que o Zaidan estava falando sobre ficar na Europa, é possível que ainda tenha o GP no Vietnã e na Malásia, que é uma pista que estava fora do calendário também, mas eles começaram a falar recentemente com a Malásia, e aí para terminar o campeonato vai sair da Europa de qualquer jeito, porque vai para o Bahrein e para Abu Dhabi. Qual que é a conta que a Fórmula 1 está fazendo? O modelo de negócio da Fórmula 1 é o seguinte, 45% do dinheiro é TV. Então, esse dinheiro eles vão ter porque o campeonato está rolando aí. Tendo 15 etapas no campeonato, eles recebem o dinheiro integral da TV. Isso são os 45%. O restante são as taxas que eles cobram dos organizadores dos GPs. E essas taxas são muito maiores quando eles saem da Europa, porque é muito mais caro sair da Europa. Acontece que para os organizadores, eles precisam ter público, né, vender ingresso, para poder pagar essa taxa. Então, a decisão da Fórmula 1 foi mais no sentido de que a gente vai ficar correndo na Europa, onde é mais barato para a gente, mesmo que a gente não consiga ter toda essa grana dos promotores de GP, porque eles não vão ter, porque não vai ter público, mas pelo menos a gente não viaja e não recebe essa grana, se é que faz sentido. Então, eles gastariam muito mais saindo da Europa e não teria como os organizadores pagarem. O GP do Brasil é um pouco diferente, o GP do Brasil não paga, é um contrato completamente diferente, mas falando no campeonato no geral, por exemplo, Estados Unidos e México, não poderia ter público, e aí não teria receita para a Fórmula 1, seria um gasto enorme, ainda mais em meio a uma pandemia, ir para o continente americano, e para a China também, que é uma corrida que deve ser cancelada. Então tem uma questão econômica também, além da sanitária, nessa decisão da Fórmula 1. Bom, e Mugello é o quintal da Ferrari, né, Ju? Tem isso também, né? Eles costumavam testar, né, na pista de Mugello, dia sim, dia não, quando podia testar toda hora na Fórmula 1. Eu até publiquei quando saiu de Mugello, falando que se fosse naquela época que só tinha testes o tempo inteiro, a Ferrari levava, né? Porque conhecia a pista com a palma na mão. E agora eles não podem testar mais. Então, tá bem pertinho da Ferrari ali. Até o que a gente sabe não vai ter público. A primeira corrida que a Fórmula 1 que vai ter público é na Rússia, justamente por toda essa questão que eu comentei antes. Então, infelizmente, o torcedor da Ferrari não vai poder comemorar com o time esses 1000 GPs em Mugello, mesmo sendo o quintal da Ferrari, e provavelmente nem a Ferrari vai querer comemorar muito, viu? Ô, Juliane, o Montezemolo disse que a Ferrari cometeu muitos erros na maneira como administra, eles colocam muita responsabilidade em cima de uma pessoa só, não fazem o que a Mercedes fez. Ele disse, inclusive, que cometeu um erro ao concordar com os motores híbridos, que ele teria, assim, subestimado a Mercedes, particularmente, e a cultura alemã, a eficiência alemã, no geral. E disse ainda que a Ferrari está cometendo um erro ao abrir as portas de saída para o Vettel, jogando muita responsabilidade em cima do Leclerc. Ele acha que a Ferrari deveria tentar ficar com o Vettel. Como é que você recebe, como é que os ferraristas e a direção da Ferrari recebem as palavras e os conselhos de alguém que tem uma história importantíssima na escuderia, que é o Montezemolo? Se Montezemolo está falando tudo isso, né? Quem sou eu para discordar dele, né? Só colocando alguns pontos em relação ao motor híbrido, a Mercedes foi quem apresentou para a FIA o projeto desse motor que a Fórmula 1 usa. Então, eles já conheciam esse projeto antes. Então, é claro que a Ferrari, eu acho que eles acharam que eles iam fazer um motor melhor, porque é a Ferrari e a Ferrari faz motores melhores. Talvez eles não tenham se aplicado tanto nisso. Não depois que o motor foi decidido, mas nessas discussões de qual seria esse motor.
que é uma coisa que se comenta muito na Fórmula 1, que a Mercedes já tinha um conhecimento anterior desse motor, que é muito, muito complicado. E aí todo mundo teve que correr atrás, e a gente vê que até hoje não conseguiram chegar na Mercedes, né? A Ferrari até conseguiu nos últimos 2 anos, mas com um motor irregular que eles tiveram que mudar para esse ano, por isso eles decaíram novamente. Então, essa coisa do motor, sim, faz sentido, que a Ferrari não devia ter concordado com o motor que foi usado no final das contas. E só para balizar aí as palavras do Montezemolo, nessa semana a Ferrari teve uma mudança no comando, e mudança colocando mais uma estrutura no comando, ou seja, mais uma pessoa liderando outras, que é a pessoa que fazia já parte da organização, mas só colocando a organização de maneira mais horizontal. Ou seja, acho que o Montezemolo está certo, né? E em relação ao Vettel, vai ser muito curiosa essa temporada, porque ele vai querer mostrar para a Ferrari que a Ferrari cometeu sim um erro. Eu acho que tem um pouco da pandemia nessa decisão da Ferrari também, e também quando eles viram que o carro era ruim esse ano. O motor, obviamente, vai ser ruim, porque o motor estava ilegal no ano passado. Eles viram que vão ser 2 anos muito difíceis por causa da pandemia. 2020 e 2021 o motor fica praticamente congelado, o carro tem muita coisa que vai ficar praticamente congelada também. Então eles viram que 2020 e 2021 está perdido, e eles vão tentar desenvolver o Leclerc aí para 2022 e adiante. E acho que isso também foi um ingrediente nessa decisão do Leclerc. Do Vettel, perdão. Bom, vocês, a Ju certamente viu. Você viu o filme Rush, ô Zaidan, lá da disputa entre o Niki Lauda e o James Hunt? Sim, gostei. É difícil fazer filme bom sobre esporte, e esse é muito bom. Você lembra que tem uma cena, uma imagem do Niki Lauda, acho que era o Clay Regazzoni, o outro piloto da Ferrari. A Ju pode me lembrar, os dois na pista de Mugello, perdão, não sei se era Mugello ou Fiorano, e o comendador ali lendo o jornal. Numa cadeira, tipo uma cadeira de praia, ele lendo o jornal ali dentro da pista e os carros passando por ele. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Aqui ficou bravo com o Piquet, quando o Piquet, numa daquelas crises técnicas da Ferrari ainda, com o comendador de olho no que estava acontecendo, e o Piquet disse que a Ferrari em breve não precisaria de retrovisor, né? Isso é demais, né? Imagina o Enzo Ferrari vendo esse motor Ferrari aí, legal, e agora o pior motor da Fórmula 1, né? O motor que eu acho que pegava ele mais no âmago dele, né? Do motor Ferrari não ser tão bom quanto os outros. Mas o comendador viu muita Ferrari ruim, viu, Ju? Ali nos anos 80. Viu? Nossa senhora, nos últimos anos de vida dele. Meu Deus do céu. Mas o motor tinha que ser Foi naquela bom. época que o Piquet fez essa observação, né? Exatamente, porque a Ferrari tinha ganhado o último título em 1979, né, com o George Scheckter. E aí até 82 tinha o Villeneuve e tal, mas entre, 83 e 80 e 90, quando o Prost foi pra lá, a Ferrari não fez muita coisa. A Ferrari ganhou um grande prêmio de Monza em 88, porque o Senna bateu no final ali no Jean-Louis Lesser, numa chicane. E aí a torcida veio abaixo, porque o Berger ganhou a corrida. Foi a única corrida que a McLaren perdeu naquela temporada. Mas assim, foi completamente circunstancial, evidentemente, né? Bom, Juliana Serrazoli, um beijo pra você. Seguiremos em contato, beleza? Seguiremos em contato, e semana que vem tem corrida de novo, né? Mais 3 corridas seguidas aí, 13 corridas no campeonato confirmadas no GP da Inglaterra. Só um último detalhe que eu acabei de ver aqui. Claro. Tem uma notícia de que os ingleses... vai ter 2 corridas na Inglaterra e uma corrida na Espanha. E agora o governo britânico, por causa do aumento do número de casos de coronavírus na Espanha, determinou quarentena para quem for para a Espanha. E algumas pessoas me perguntando aqui se isso coloca em risco o GP da Espanha, porque a Fórmula 1 está funcionando em bolhas, fazendo teste o tempo todo. Eu acredito que essas bolhas vão salvar a Fórmula 1, ou seja, eles podem ir para a Espanha, os ingleses, e voltarem para cá sem ter que fazer a quarentena, mas ainda não tem nenhuma confirmação da Fórmula 1, é uma notícia que acabou de sair do governo britânico. Bom, vamos atualizar então o calendário, Ju, porque corrida sendo anunciada, foram 3 anunciadas numa tacada só. Dá uma atualizada pra gente das próximas corridas aí, pro nosso ouvinte ficar ligado aqui no Pole Position. Então vão ser 2 corridas na Inglaterra, uma vai chamar o GP da Inglaterra e outra o GP dos 70 anos da Fórmula 1. Depois vai ter esse GP da Espanha, que está um pouco em dúvida,
Então, a Fórmula 1 está olhando o que vai acontecer com esses casos de coronavírus, porque deu uma aumentada de 2 semanas para cá. Então, a Fórmula 1 vai ver porque Barcelona está fechada no momento, mas não onde é a pista, né? A pista em Montmeló, que fica uma meia hora de lá e não está fechada no momento. Então, no momento vai ter corrida GP da Espanha, mas algumas notícias aí dão conta de que pode ser um pouco mais complicado. Depois uma semana de folga, depois Bélgica, Itália, né? Monza e Mugello, uma semana de folga Rússia, uma semana de folga Nürburgring, que foram as 3 corridas anunciadas agora, né? Nürburgring, depois Portimão, em Portugal, e depois Imola. Até aqui é o que está confirmado. É possível que vá direto para o Oriente Médio, 2 corridas no Bahrein e 1 em Abu Dhabi, ou eles estão esperando ainda para ver se é possível fazer o GP do Vietnã e, como eu falei, pode ter a possibilidade de fazer o GP da Malásia, e aí o campeonato terminaria só em dezembro em Abu Dhabi. Valeu, Ju, um beijo para você, tá? Valeu, um beijo, até mais. Até mais. Aí a gente segue junto por aqui. Aliás, legal essa ideia do GP 70 anos, foi em Silverstone, né? A primeira corrida da história da Fórmula 1 em 1950, né? Essas pistas icônicas, né? Eu, por mim, ficariam todas, viu, Bernardo? Inclusive Interlagos. Eu acho lamentável essa discussão, que agora parece quase ridícula, de tirar de São Paulo, né? O Rio de Janeiro, acho que não tem nada que se meter a gastar dinheiro com o autódromo, pisou na bola com o Jacarepaguá, ali foi um projeto errado, acabar com o Jacarepaguá, e agora também é errado pensar em autódromo. No início era ali um bate-bola Witzel e Bolsonaro, né, que aí romperam, então parece que não haverá mais a união dos dois em torno desse projeto, mas o Witzel continua insistindo, e sempre com aquele papo, não, o dinheiro vai sair da iniciativa privada. Só que, como dizem que dizia o Garrincha, precisa combinar com os russos, né? Pô, pois é, né? A gente, acho que a Copa do Mundo não nos deixou essa lembrança, né? Faz 6 anos que a Copa acabou, um pouco mais até, né? E a gente não aprendeu com aquilo. Mas é o seguinte, ó, concordo com você, a pista de Interlagos não só já acabou, lembra que os pilotos reclamavam muito, até a década passada, da qualidade do asfalto de Interlagos, isso acabou. É uma das pistas mais queridas pelos pilotos. Só tem corridão em Interlagos. A pista é fantástica, né? E você vê que piloto bom. Veja o caso desse menino, o Verstappen, né? Primeira corrida dele em Interlagos já chamou atenção. A pista desafiadora, diferente, né? Até por ser um sentido anti-horário ali. E os caras gostam muito de Interlagos. Como gostam de Spa-Francorchamps, né? Porque eles são desafiados ali pela pista, né? Spa-Francorchamps, Interlagos, Monza pela velocidade, né, Zaidan? Suzuka eles gostam demais, e acho que Silverstone, né? São as 5 maiores, né? Acho que a do Canadá também o pessoal gosta. Né? Gosta, é verdade, bem lembrado. O Gilles Villeneuve, né? Que fica na ilha de Notre Dame, é isso aí. Zaidan, são 3 horas mais 38 minutos, vamos agora falar de bola, não é isso? Claro. Vamos nessa, o Solé vai entrar, o Solé tá caladinho aqui, mas a gente quer ouvir o Solé, Zaidan. E vai ter duelo, né? Pô, é evidente que sim, é óbvio. A gente já vou abrir com um assim pra pé no peito da galera, vamos lá. Mas pé no peito com responsabilidade, sem machucar ninguém. 3 horas mais 38 minutos. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano Maquilarte, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Patriani, conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br.